Boa noite a todos. Estou eu aqui de novo, Luiz Gustavo, do Vlog do Professor. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que tem muito a ver com o dia de hoje que eu estou gravando esse vlog, né? Que é, nós estamos no dia 13 de maio, né? Hoje comemora-se o dia da libertação dos escravos pela Princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888. Né? A Princesa Isabel assina a Lei Áurea definitivamente, libertando os escravos. Só que a gente tem que... Eu vou analisar uma outra coisa, porque daqui a alguns dias comemora-se também o fim de uma revolução aqui no Brasil, que muitos historiadores colocam como uma primeira revolução republicana, etc, etc, etc. Mas eu tenho algumas contestações com relação a ela. Da mesma forma como eu falei lá do Tiradentes, né? Na qual eu coloquei e mostrei que a coisa não foi tão não foi tão bonita como a gente pensa, tem um pouco de romance na coisa. A Revolução Pernambucana de 1817 também. Tá? Até alguns caráteres que são assim estranhos, né? Vamos colocar dessa forma. Foi uma revolução dita revolução. Eu tenho um certo receio com essa palavra revolução em primeiro lugar, né? Porque no Brasil tudo é revolução, tudo, né? Tudo é revolução. Mania de grandeza é um problema sério. Então tudo é revolução, né? 1817, revolução. Tá? Golpe militar de 64, revolução. Tudo é revolução, tá? Tudo. Na verdade, a gente tem quartelada, a gente tem golpe, a gente tem... Mas revolução mesmo, não. Mas vamos pegar essa denominação técnica, a Revolução Pernambucana de 1817. Tá? Em primeiro lugar, vamos tentar lembrar, né, pelo menos alguns personagens principais, né, ou o que traz por trás dessa revolução. E vocês vão entender depois. Desculpe um corte, é que passa avião por aqui. A gente tem que cortar um pouco o som, senão fica uma coisa absurda. Bom, mas voltando lá. Então, a gente vai entender um pouco, porque eu já vi muitos colegas falando, não, porque a Revolução de 1817, a Revolução Pernambucana foi uma revolução maçônica, uma revolução disso, de liberdade. Volto a dizer que, na verdade, para mim foi mais um oportunismo, tá? Como a gente vê no Brasil como um todo, essa questão oportunista, tá? Em Pernambuco nós tínhamos nessa época, lá por volta do começo do século XIX, né, 1800 e pouquinho, né, começo, finalzinho da colônia, começo do Reino Unido, né, começo da vinda para cá, nós tínhamos uma grande quantidade dos chamados pedreiros livres, né, que muitas pessoas chamam de maçons. Tá? Teve lá antes, né, uma tentativa de conspiração maçônica, né, Aerópago de També. Não vou entrar nesses métodos de questão não, tá? Para a gente poder formalizar outra coisa. Em 1814 vai ser fundado em Pernambuco, né, no Recife, para ser mais exato, a loja maçônica Patriotismo. Né? Por quê? Por um cabra chamado Domingos Jorge Martins, do Espírito Santo. Uma bela região que existe no Espírito Santo. Tá? Já estive lá, já visitando, né? Uma região muito bonita, né? Chama Domingos Martins, Venda Nova dos Imigrantes. Tá? A própria cidade de Domingos Martins é uma cidade muito bonita, me parece, se não me falha a memória, eu acho que é da cidade de Domingos Martins, ou é outra, próxima, que foi a única cidade que eu vi uma igreja protestante com um sino. Eu até procurei ver, né? Os pomeranos, quando foram para lá, fizeram essa exigência, porque um decreto de Dom João, em 1810, né, no Tratado de Aliança e Amizade, né,
tratado de comércio com Portugal e Inglaterra por conta da vinda da família real para cá, foi permitido que os ingleses pudessem professar a sua religião. Mas no decreto dizia que eles não poderiam fazer igrejas que tivessem cunho de igreja, que parecesse com igreja, né? Inclusive isso é uma característica marcante até hoje nas igrejas evangélicas, né? As igrejas evangélicas, de uma certa forma, por uma questão de tradição, dificilmente você olha para uma e diz que parece uma igreja. Parece uma outra coisa qualquer, tá? Um templo, mas não uma igreja mesmo. Diferente, por exemplo, das igrejas evangélicas que a gente tem nos Estados Unidos, na Europa, etc e tal, né? Que tem aquela conformidade de igreja como as igrejas católicas. Mas essa igreja lá no Espírito Santo tem essa questão. Mas voltando aqui. Então o Domingos Martins, ele funda essa loja e queria fundar também feitorias, que é como eles chamavam as filiais das lojas maçônicas na época, tá? No Maranhão, Ceará, Pernambuco e na Bahia. Ou seja, ele na verdade estava querendo expandir essas ideias de lojas maçônicas, tá? Daqui a pouco a gente vai entender o porquê, né? Tem um motivo, tá? E com o passar do tempo ele abre essa em 1814 e em 1816 ele vai fundar em Pernambuco, junto com o Cabugá, Antônio Gonçalves da Cruz, 3 lojas, né? Desculpem, 2 lojas. Há uma terceira, que é a Restauração, mas tem a Pernambuco do Oriente e Pernambuco do Ocidente, criada por ele e pelo tal do Cabugá, né? Então, a gente parece, né, que tá falando, então estamos falando só de maçonaria. Não, a questão não é essa, a questão é outra. O Domingos Martins, ele vai fazer isso, né, com um aspecto nativista. A ideia dele criar essas lojas maçônicas era para expulsar os maçons portugueses daqui do Brasil. Tá? A ideia realmente era essa. Tá? Na verdade, era uma represália aos portugueses que dominavam o poder econômico, de uma certa forma, aqui no Brasil. Tá? Se a gente observar bem, a própria formação dos partidos português e brasileiro na época de Dom Pedro, né? O Partido Brasileiro era formado por donos de terra e o Partido Português formado por ricos comerciantes, né? Então os caras tinham dinheiro, né? E isso começou a querer incomodar esse cabra aí, Domingos Martins e tudo mais, e eles começaram então a fazer esse processo, tá? Na verdade, o que acontece? Eles vão fazer o processo da Revolução, vão então criar, né, essa estrutura. Dizem alguns livros que, na verdade, o processo da Revolução foi contra a exploração que o governo português, ao reino, né, a sede do reino, fazia a essa região. Só que o problema todo é que essa região era próspera, rica, era onde concentrava-se a grande parte da produção de cana-de-açúcar no Brasil na época. E a riqueza do Brasil naquela época ainda era cana-de-açúcar, né? O café só veio mais tarde, né? A mineração já tinha decaído. E realmente a gente vai ter essa contestação. Você vê, na verdade vai ter um pensamento nacionalista ou nativista no momento em que eles querem expulsar os ditos maçons portugueses e fechar as suas lojas, né? Na verdade eles estão indo contra os portugueses de uma forma geral. Eles estão querendo expulsar os portugueses do Brasil. Tá? Bom, o que vai acontecer? Então, por volta do início de março de 1817, explode essa revolução. Não, tudo bem. Explode, né, esse movimento. Tá?
Nós vamos ter algumas figuras, né? Não vou ficar entrando aqui no mérito de nome não, tá? Fica esses cabras só e tá bom, né? Então nós vamos ter uma série de figuras e lá, como o governo se consolidou, conseguiu, né, dar o golpe, eles instituíram um governo, uma junta governativa para poder conduzi-lo, né, a questão do governo da região, né, constituído por 5 classes. Né, o Domingos Jorge Martins era o promotor da Revolução, representando o comércio. José Luiz de Mendonça era um advogado, né, defendia a magistratura. Domingos Teotório Jorge foi promovido a coronel, né, nomeado comandante das armas pelos militares. Padre João Ribeiro defendia o clero. E Manuel Corrêa de Araújo, os agricultores. Então você vê, eles pegam, né, classes da região. Sendo que é interessante, o último, né, o Manuel Corrêa de Araújo, ele fica meio constrangido, tá, de aceitar o cargo, porque ele tinha ideais monárquicos, tá? Ele achava que deveria de se fazer uma representação para ir ao rei, para que o rei tomasse conhecimento da exploração que estava acontecendo em Pernambuco. Tá? E quando eu falo às vezes para as pessoas, tá, as pessoas falam para mim, porque a monarquia é maravilhosa, é sensacional. Tudo é maravilhoso e sensacional, desde que a gente só veja o lado bom. Quando a gente vê o lado ruim, a gente vê que tem porcaria. Tá? E nós tínhamos porcaria na monarquia. Tá? Eu canso de dizer para as pessoas, se o governo da monarquia, Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas principalmente Dom Pedro II, tá? Se ele for um governo mais tranquilo, entre aspas, era porque Dom Pedro II tinha um pulso firme. Se dependesse dos políticos, e volto eu de novo a falar do político, né? Por que será que eu sempre falo de político, né? Meu Deus do céu, essa classe tão boa, tão maravilhosa, tão espetacular, essa classe que gosta tanto de ver só o seu umbigo. Bom, não temos ao normal. Então, a classe política daqui do Rio de Janeiro, onde estava a sede do governo, na verdade eles queriam sugar o dinheiro. Era uma grande realidade. Pernambuco sofria com isso. Tá? E esse agricultor, ele simplesmente achava isso. Mas acabou que morreu e a coisa não foi adiante. Tá? Foi feito, então, essa questão, tá? E a coisa foi ganhando vulto. Só que o problema todo é que chegou um momento em que os caras começaram a partir exatamente para a luta. Toda revolução tem que ter um momento de luta. E esse momento de luta vai acontecer exatamente, tá? Algum tempo depois do processo, né? Essa junta governativa vai mandar para 3 lugares representantes para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para o Rio da Prata, representantes para poderem auxiliá-los. Os Estados Unidos e a Inglaterra de cara fala sem armas, não vamos mandar nenhuma garruchinha. O Rio da Prata também não tinha lá grandes coisas, então com isso o movimento deles começa a ter um certo problema para poder se manter. E aí começa a repressão oficial, né? Algum tempo depois, até porque você vê, a coisa começa em março, né? Nós estamos em maio, dia 20 de maio, dia da prisão e da capturação de todos, né? Vocês podem falar, nossa, de março a maio, tudo isso? Gente, nós estamos falando no Brasil de 1817. Para você ir de Pernambuco ao Rio de Janeiro, levava quase um mês a cavalo. A coisa não era assim, opa, pegamos o avião da TAM, estamos logo lá. Não, a coisa demorava. Então, a repressão demora, o avisar a corte demora, né? Mas com isso, o que aconteceu? Foi
né, mandado para lá, né, a questão relativa à repressão, no caso do governo, né, para aquela região, né. Em 18 de maio, tá, Domingo Teotônio Jorge, né, consegue uma capitulação e pede uma anistia, né, ou seja, ele se deixa capturarem para pedir anistia, quase uma delação premiada da época, né? Na noite de 19 de maio, né, o resto da tropa se entrega. E em 20 de maio desembarcaram os marinheiros, né, restabelecendo então a autoridade real em Pernambuco. Mas aí tem uma coisa que muitas das vezes os livros de história não falam. E é aí que eu vou pegar a questão. Tanto a Inconfidência Mineira quanto a Revolução Pernambucana não queriam o fim da escravidão. Nenhuma das duas falou em pôr fim à escravidão. Por isso é que eu estou gravando esse vlog hoje. Porque hoje, tá, a Princesa Isabel teve a coragem de assinar a Lei Áurea, pondo fim à escravidão no Brasil. Só que Pedro I, ainda como regente, já dizia: nós temos sangue negro, nós não podemos ter escravos. A família imperial brasileira nunca quis ter escravo. Dom Pedro II, numa das suas primeiras deliberações, assinou a libertação de todos os escravos das suas casas imperiais. Então, todo negro que trabalhasse em alguma casa pertencente ao império era livre, estava livre. Então, muitas das vezes, as pessoas falam, né, muito a respeito desses processos de revolução. Não, porque Confidência Mineira foi... Mas não queria acabar com o negro como escravo. Sabe por quê? Porque era a mão de obra que existia. Revolução Pernambucana de 1817 também não queria acabar com o escravo, porque era a mão de obra que ia para o canavial. Muitas das pessoas falam que o 15 de novembro foi um movimento militar. Foi não. Também foi um movimento dos escravistas. A derrubada do Império Brasileiro, em 1889, teve uma parcela militar. Foram os positivistas, né? Pessoas ligadas a esse movimento de Augusto Comte, que nem na França levou adiante a coisa. Mas aqui no Brasil, né, teve alguns ecos na cabeça de Benjamin Constant, de Floriano Peixoto, tá? Porque o Deodoro entrou de gaiato no navio, mas isso eu vou falar em outra oportunidade, tá? O importante hoje, já que hoje comemora-se, né, a libertação dos escravos, lembremos, muitos movimentos que as pessoas batem no peito dizendo que não, porque libertou os escravos, porque trouxe a libertação, mentira, tá? São todas mentiras, tá? Eu não vejo um negro, de repente, ficar levantando alvíceras, tá, a expoentes negros, Machado de Assis, Rebouças e outros que a gente teve por aí, que foram pessoas de grande expoente que lutaram pela libertação dos seus escravos. E a nossa Princesa Isabel, ela teve a coragem de meter a mão na caneta e assinar a Lei Áurea. Diz ela: se 1000 coroas tivesse, 1000 coroas eu daria para libertar os escravos do Brasil. Os filhos dela, tá, enquanto crianças ainda, faziam pequenos jornais abolicionistas. Mas então por que a família imperial não meteu a caneta e
libertou os escravos? Porque existiam políticos, donos de escravos, donos do poder econômico do Brasil. E aí as pessoas me perguntam por que eu não gosto de político. Por isso. Porque são oportunistas, na sua grande maioria. Então, hoje, quero deixar aqui, né, essa minha mensagem em prol dos nossos irmãos negros que foram libertos, sim, pela coragem da sua princesa, da princesa Isabel. Por homens que lutaram, né, Zé do Patrocínio, né, entre outros, que lutaram pela abolição da escravidão. Porque se dependesse dos cafeicultores, provavelmente até hoje estariam os negros presos ao campo. São essas pessoas que fizeram a República, foram essas pessoas que deram o golpe do 15 de novembro. As pessoas que oprimiam os nossos irmãos negros, que oprimiam o povo brasileiro negro. E a nossa princesa teve a coragem de libertar. Porém, preferem endeusar o senhor Zumbi dos Palmares. Uma hora eu converso sobre Zumbi dos Palmares, que não teve lá tanto heroísmo assim, não. Até porque ele também escravizava a gente, principalmente aqueles que eram opositores a ele. Então, senhores, esse era o recado que eu queria dar no dia de hoje, 13 de maio. Quero deixar aqui expresso, não sei quando vai ao ar, eu tenho que falar. Big John, depois você vê quando vai ao ar. Bota aí esse make-off, tá? Nota de esclarecimento. Interrompemos esse vídeo para esclarecer que o editor pede desculpas pelo atraso, por conta de problemas técnicos. Obrigado. Não sei se vai dar para ir amanhã. Se por um acaso for, desejo aqui feliz Dia das Mães. Mamãe Eunice, não sei se vai ver, mas um beijo para a senhora também, tá, mãe? Um beijo na nossa grande mãe redentora, a princesa Isabel, pelo dia de hoje. E se gostou, nunca falei isso, mas se gostou, dá um like aí embaixo. Inscreva-se no canal. A gente vai estar fazendo sempre, né, o vlog do professor, porque, na verdade, a gente tenta mostrar um pouquinho a história como ela é, ou criticar as coisas dessa república, dessa república que tanto massacra o povo brasileiro, porque, como eu sempre fecho com o meu grande lema, eu luto por um Brasil real. Boa noite, gente. Um abraço e até a próxima.